Excelente dia para todos nós. Vamos para o dia 15. Quando eu acabei de ler o capítulo do dia 15, eu pensei, caramba, onde que eu estava com a cabeça quando eu decidi fazer essas reflexões aqui diárias de um livro que eu nem sabia sobre o que era direito, né? Eu peguei o livro achando que ia falar muito de questões de propósito ali, de exercício sobre isso, mas eu não imaginava que ia aprofundar tanto na questão espiritual e na palavra cristã. E realmente eu não sei me aprofundar mais nessas coisas, né? Eu acabo tendo alguns paralelos com a hipnoterapia e alguns questionamentos, mas eu não sei o quanto eu consigo agregar com conhecimento novo aqui. Então, tudo que eu tenho para compartilhar é a minha experiência e espero que essa experiência possa ajudar alguém. Nesse capítulo, fala que todos nós, né, somos formados para fazer parte da família de Deus e é um convite universal, mas a única condição é a fé em Jesus. Ó, todos vocês, a Bíblia diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É aquela questão de aceitar Jesus, né? E o batismo, como fala aqui, é uma demonstração que você já faz parte da família. E ele tem um significado pleno. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para uma antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de celebrar sua inclusão na família de Deus. Ele compara o batismo como uma aliança de casamento. Você casou, mas a aliança é o gesto, o símbolo ali que demonstra. E segundo o livro, o batismo seria isso. Bom, por muito tempo, a minha dificuldade em crer, em aceitar, entrar nesse caminho, foi que eu queria que fizesse sentido, eu queria entender o sentido das coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria entender, eu queria que tivesse sentido, mas eu não estudava o sentido, eu não perguntava, não me aprofundava. Eu ficava de forma passiva, falando, mas não faz sentido ainda, como que eu vou crer, eu não sinto nada. E ficava em cima do muro. E dentro da hipnoterapia, fazendo um paralelo interessante, é que as pessoas, muitas vezes, que já estudam, já têm um conhecimento sobre isso, elas chegam até a gente, a mim, e falam, Michael, eu não sei se eu nunca fui hipnotizado, eu já tentei e tal, mas eu não sinto, e eu não sei se eu tô pronto. E eu respondo, mas quem disse que você precisa sentir alguma coisa? A definição de hipnose é uma sugestão externa atravessar a sua parte crítica e entrar na mente subconsciente, na mente emocional. Não tem nada de que é sentir alguma coisa. Que você vai ficar sonolento, que vai sentir algo diferente, ver uma imagem diferente. Não tem nada disso. Então, na prática, na teoria, na verdade, você não sabe que foi hipnotizado. Você só sabe quando vê os resultados, quando vê o fenômeno. Depois que você começa a ter mais experiência, você começa a perceber algumas nuances, algumas coisas, fala, não, realmente faz sentido, você vê a diferença, você começa a conhecer mais seu corpo, a sua mente. Mas no início, muitas vezes, você não sente nada. Para algumas pessoas, sim, para algumas pessoas sentem, as que são mais mente aberta, que se entregam. E eu falava assim para as pessoas. E eu falava, ó, só começa, só faz que as coisas vão acontecer. Inclusive, para quem busca tratamento com hipnoterapia, as pessoas acham que precisa acreditar. Ah, eu tenho que ter fé que vai funcionar e tal. Não, você não precisa acreditar que isso vai funcionar. É claro que isso ajuda, né? Acreditar ajuda, é um percentual ali que vai melhorar. Inclusive, quando você vai no médico, se você acredita que o tratamento dele vai funcionar, é um efeito placebo natural, que é uma hipnose. Mas você não precisa necessariamente acreditar que a cirurgia que o médico vai fazer vai melhorar. Se ele faz a cirurgia da forma correta, vai melhorar até certo ponto. E aí a mente vai levar até outro ponto. Então, os clientes não precisam acreditar que o processo funciona. Ele vai chegar, ele vai entender, vai ver que é um negócio científico e tudo mais. E para mim sempre foi muito óbvio, né? Que eu sempre estudei isso e eu ajudei as pessoas assim. Só que eu não trazia isso para a questão da fé cristã. E comigo foi interessante quando eu aceitei Jesus, né? Vamos colocar assim. Eu sempre tive essas dúvidas e tal, nunca tive. Eu já estudei muito, né, na adolescência, diversas crenças diferentes, já frequentei, mais para conhecer, né, tipos diferentes, né, de dogmas e tudo mais, porque eu sempre me interessei, sempre gostei, né, desse lado. Eu estudei filosofia também, li muitos livros de filosofia, livros de várias coisas,
porque era ligada à mente, né? Eu acreditava que tinha uma ligação com a mente, na época que eu não entendia bem o que era a hipnose, que era algo simples, então eu misturava tudo. Então eu sempre tive curiosidade nessas coisas todas. E ao ponto que eu fui, entre aspas, expulso do catecismo que eu comecei a fazer quando era criança, porque a professora não aguentava mais os questionamentos e eu trazia argumentos que na própria Bíblia que não fazia sentido e tal. Eu gostava de ser aquela pessoa do contra, opositor. Eu não estava ali de coração para receber, eu estava ali para. Eu queria entender de forma genuína, mas também estava muito para questionar, para testar. E assim, eu saí do catecismo e foi quando eu parei um pouco o estudo cristão. Mas recentemente, há um ano mais ou menos, eu estava num evento onde estava nos bastidores explicando sobre hipnoterapia para algumas pessoas, e uma pessoa chegou para mim e falou: o Michael, um aluno meu, uma aluna minha, falou: o Michael nunca aceitou a Cristo, por que você não ajuda ele a aceitar a Cristo? Falou para essa pessoa que eu estava, inclusive, ensinando umas coisinhas de hipnoterapia, que depois se tornou meu aluno também. E foi de repente assim. Aí ele mudou o assunto e falou: nossa, sério, Michael? É verdade? Você nunca aceitou a Cristo? Eu falei: não, nunca aceitei, nunca. Nem pensei sobre isso, na verdade. E ele falou assim: então você quer aceitar agora? Na hora, assim, no meio de um. Era depois de um almoço, assim, o pessoal estava até arrumando as mesas ali, os garçons. E eu falei: como que é? Não sei como que é. Aí ele falou: é simples, é só você ter fé que Cristo pode te salvar e declarar que você aceita Jesus Cristo. Não foi, não sei se foi exatamente com essas palavras, mas foi algo mais ou menos assim. Aí eu perguntei: mas é só isso? Ele falou: sim, é só isso, é simples. As pessoas criam um monte de misticismo em cima disso. É igual tem na hipnose, né? Deve ter um monte de misticismo, mas você está mostrando aqui que é algo simples. Então, aceitar Jesus é algo simples também. Só precisa ter o mínimo de fé e aceitar, e falar que aceita ele como o caminho, a verdade, alguma coisa assim. E nisso eu falei: não, se for, é só isso, se for só isso, eu posso aceitar, mas é porque eu não sinto, não sei se eu vou falar isso genuíno, se eu vou estar falando isso só da boca para fora. Aí ele falou: não, você tem você tem que querer. Você não precisa falar para me agradar, para agradar ninguém. Se você achar que não tem que falar, você não fala e tá tudo bem. Vamos continuar falando da hipnose aqui. Mas eu te convido a experimentar e se você tiver o mínimo de fé, mal não vai fazer, né? Então, você não precisa ter certeza. Não tem problema você ter dúvida. Isso que é a fé. Ele foi explicando assim. Até que eu falei: bom, se for isso, não tem nada a perder, né? Pensei assim. Mas no fundo tinha. Eu não estava desafiando ele, não estava falando da boca para fora. No fundo não tinha certeza, não fazia sentido ainda, mas ele falou que era só isso, só declarar. Eu falei: não, tá bom, então vamos lá. Ele falou, fez uma oração assim, e falou: então fala que. Eu não lembro exatamente como foi, mas aí ele falou que eu falava que eu aceitava e tal, repeti, coisa assim, de um minuto, e ele falou: pronto. É isso, aceitou a Cristo, tá vendo? Ó? Aí mostrou, me contando para outra pessoa, falando que era simples fazer outras pessoas, converter em outras pessoas. Aí eu falei: é isso? Mas eu não tô sentindo nada ainda, não tem que sentir alguma coisa, não sei se foi com sinceridade. Falei: não se preocupa não, é isso, segue seu caminho, começa a estudar sobre isso, reflete, deixa levar. E foi assim, aí a gente mudou o assunto, aí voltou para o assunto da hipnoterapia, aí eu fiz uma hipnoterapia rápida nele ali, para ele ir num momento muito feliz na infância dele, para ele sentir o potencial, e foi isso. Aí eu saí de lá, falei: bom, é isso. Aí eu voltei quando eu voltei para casa, eu falei para a Rafa, minha esposa é cristã, católica, e eu comentei com ela: hoje eu aceitei a Cristo. Como assim? Aí eu expliquei, contei toda essa história. Aí ela falou: legal, né? Então, mas agora você vai seguir? Eu falei: não sei, só aceitei. Ele falou que só precisava aceitar. E foi assim. E, e assim aconteceu. E talvez um pouco, meses depois, acontecendo outras coisas que eu vou deixar para outro vídeo, que foi quando as coisas fizeram sentido.
Mas funcionou, tudo começou lá naquele ato ali que eu nem tinha certeza, né? Estava longe de ter certeza, eu tinha dúvidas, na verdade. Eu falei meio ali só para falar e tal. E eu dei o primeiro passo. Então, assim que aconteceu para mim, eu não tinha essa certeza. Eu quero compartilhar isso com você, que talvez você tenha, seja como eu, né, mais racional e tal, e você não precisa ter certeza. Comigo foi assim, depois disso que caíram as fichas e tudo começou com esse primeiro passo, que é igual na hipnoterapia. Quando as pessoas chegam aqui e falam que não precisa acreditar, não, só precisam começar a fazer. Quando elas começam a fazer, vai caindo as fichas, vai acontecendo, fala, caramba, funciona, é isso, não sei o quê. E aí, quando eles percebem, já estão transformadas. Então, essa foi a minha experiência aqui. E, deixando mais um parênteses no final aqui de reflexão, pergunta para meditar: como começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família? Esse aqui realmente eu vou precisar meditar, eu vou perguntar para o pastor como que isso funciona, porque fala que uma vez que todo mundo que aceitou a Cristo, né, nós somos irmãos, e como que a gente trata eles como membro da mesma família? No meu ver, para mim é um pouco, eu vejo um pouco diferente, porque as pessoas da minha família eu trato diferente no sentido de eu quero que eles evoluam e eu vou fazer o papel que eu acredito que precisa ser feito para que eles cresçam, para que eles evoluam. Então, eu não passo a mão na cabeça de ninguém da minha família. Se alguém tiver que ficar magoado, chateado comigo por eu estar fazendo aquilo que eu acredito ser certo, tá tudo bem. É triste, mas eu faço o que é necessário. E então eu jogo, entre aspas, jogo na cara a realidade, se a pessoa está indo no caminho errado, de acordo com as minhas crenças, né? E isso gera, às vezes, conflitos familiares. A gente gerou mais no passado, né? Mas agora, nem tanto, as pessoas já entendem, né, minha personalidade, entendem que eu sou assim, entendem que eu faço isso pelo menor das intenções. Só que, enfim, é impossível eu agir assim com uma pessoa que não me conhece. Eu ajo assim com os meus alunos, eu falo, sou direto, falo, ó, você quer ter resultado? Tem que fazer isso aqui, acabou, para de mimimi. E tu, nossa, mas como assim? Então eu sou mais direto nesse ponto. Isso assusta as pessoas que não conhecem ou a mim diretamente, nem convive comigo, ou quem não é meu aluno. Quem é meu aluno entende, né, que tudo, quando você se magoa, isso diz mais sobre você do que sobre a pessoa que falou isso para te magoar. Ou ela nem falou para te magoar muitas vezes. E se falou também, por que você vai se magoar com alguém que teve uma emoção e falou aquilo pelo momento dela? Não tem nada a ver com você. Então eu sou muito assim, muito prático. E eu não consigo ver na prática eu agindo dessa forma com outras pessoas que não me conhecem ou não têm esse entendimento da hipnoterapia ainda. Então, eu não posso chegar lá na igreja, né, e tratar as pessoas assim, né? Porque, exemplo, se eu vejo uma pessoa, né, que eu gosto, confio, tendo uma atitude que eu sei que é negativa para ela, que pode ser até algo inofensivo, eu vou comentar, falar, olha, isso aqui não é legal que você está fazendo, isso aqui pode prejudicar sua mente assim, atrapalhar sua emoção assim, lá na frente você vai ter sintomas. Eu já tive clientes que, por conta de um caso assim, ele ficou mal, desenvolveu isso, aquilo, então não é legal isso que está fazendo. E às vezes é uma coisa que é até aceitável socialmente, talvez como, por exemplo, a pessoa baixar um negócio pirata, por exemplo, ali na internet, que é muito comum, né? Só que se for a pessoa que eu conheço e que eu, de fato, tenho mais proximidade, eu falo, olha, você está fazendo errado, isso está boicotando seu sucesso, nunca vai ser ninguém na vida se você fizer essas atitudes desse jeito e tal. Aí eu explico, eu falo porque já aconteceu isso comigo e tudo mais. Só que as pessoas se assustam e acham que eu sou muito idealista, muito crítico e tudo mais, quando não conhecem o contexto. Então, eu não vejo como eu fazer isso de forma prática com outros cristãos. Mas, se eu for descobrindo durante esse desafio, eu compartilho aqui e te vejo amanhã, no 16º dia. Vamos ver se amanhã eu vou estar mais preparado para trazer um conteúdo aqui que eu possa agregar com a sua vivência.